O cara lá de cima? Super-herói? O gênio da lâmpada? Ou o nosso Criador? Já parou para pensar em como apresentar Deus aos seus filhos? Oi pessoas, eu sou a Érica do Gessimar. Fala pessoas, eu sou o Gessimar da Érica. No vídeo de hoje vamos trazer um assunto muito importante, muito especial, que é a forma de como mostrar Deus às crianças. Há um versículo que diz: ensina o seu filho o caminho que deve andar, que quando ele crescer, for mais velho, não se desviará dele. A Bíblia nos orienta a ensinar o caminho para os nossos filhos. Então nós, pais, temos o dever de mostrar o mundo, de mostrar todas as coisas para o nosso filho. Eles não têm e não podem aprender tudo com o mundo, com o resto, com a escola, com os amigos, nem tudo. A grande maioria das coisas tem que aprender com a gente, com nós, pais. E existe, para mostrar Deus, esse assunto que às vezes é um pouco difícil para alguns pais conseguirem falar, explicar Deus para os seus filhos. Existem muitos materiais que hoje facilitam muito isso, né? Tem DVDs, tem bíblias próprias para cada faixa etária. Qualquer idade. Para qualquer idade tem uma bíblia específica com coisas que eles vão assimilar muito mais fácil, né? Musiquinhas, livros, né? Tem muitos livros ilustrados, né? Sim. E além daquele velho talento que os pais, né, têm que ter, aquele jogo de cintura também, para poder saber aproveitar as oportunidades, para poder, em todas as oportunidades que tiver, mostrar Deus para aquela criança. Muitas das vezes nós, como pais, ou responsável em algum momento por alguma criança, a gente deixa a entender que Deus, ele é um super-herói, ou que ele é o gênio da lâmpada, né? Que ele tá ali para satisfazer desejos, para resolver problemas o tempo inteiro. E a gente veio aqui dar uma dica de que se a gente apresentar Deus para a criança desde muito cedo como o criador, né? O criador da vida dela, o criador da família dela, o criador das nossas histórias. E a criança crescer sabendo que o Senhor, para tudo ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito para o colega ser mais gordinho, para o outro ser mais baixinho. Um tem um problema de vista, o outro tem um problema de audição. Um tem uma enfermidade que, né, difícil de curar ou até mesmo não tem cura. Então, assim, ela tem que aprender desde cedo que para tudo Deus tem um propósito. E às vezes nós vamos entender os propósitos de Deus. Muitas das vezes não, né? Nós temos que aprender a aceitar. Isso tudo tem que ser passado para a criança de uma forma que seja bom, que o Senhor é o reitor de nossas vidas, o nosso Criador, e o propósito dele sempre é para algo bom em nossas vidas. Explicar para a criança que as coisas poderiam ser bem piores, né? E ser claro com a criança, não esconder, né? Às vezes falta informação, as crianças procuram e não tem. Então, se a gente dentro de casa não dá a informação que a criança precisa, que ela busca, que ela pergunta, ela vai buscar isso lá fora. E nós, como os pais, né, cristãos, a gente quer que o nosso filho cresça, né, no caminho do Senhor, né? A gente tenta ensinar esse caminho a ele. E ensinar a criança no caminho do Senhor não é o caminho da igreja, sabe? O caminho da rua. Porque isso ela aprende naturalmente, ela vai ficar indo e ela vai decorar o caminho da igreja. Mas ensinar a criança nos caminhos do Senhor é ensinar justamente isso, que ela tem um Criador, né? E que o Senhor tem um propósito na vida dela, né? Que ela tem que acreditar, ela tem que aceitar. Que até mesmo se a gente fica maquiando essa criança, né? Tudo que ela quer, ou tudo que ela questiona a Deus, por que o Senhor não me cura, por que eu sou assim? E a gente, né, para amenizar a situação, o sofrimento, falar, não, a gente tem que orar mais, e aí Deus não cura. Não, a gente tem que orar mais ainda, e Deus não cura. Não, minha filha, Deus vai te curar. E os meses vão passando, os anos vão passando, e o Senhor não cura, porque às vezes não está dentro dos propósitos, dos planos do Senhor, né, essa cura vir. Então a criança tem que saber lidar com isso, né? De que não é porque a gente vai pedir, a gente vai orar, que Deus vai
prontamente realizar os nossos desejos o tempo inteiro. Porque se ela não tiver essa clareza de informação e de ensinamento, essa criança vai sempre se frustrar, né? E como que vai ficar a fé dessa adolescente, dessa jovem adulta futuramente? Provavelmente vai ser uma fé muito rasa. E sabemos, né, que não é fácil, claro, instruir uma criança, educar uma criança, ensinar uma criança, não é fácil, né? Tudo muito difícil, muito complexo. Mas não é impossível, não dá aqui, né, pra gente contar 1001 maneiras de como poderia ser, porque senão o vídeo ia virar um filme. Mas eu vou trazer um exemplo, um curto testemunho, assim, muito breve do que eu já vivi, né, para tentar explicar que a criança, ela precisa de esclarecimentos, né, muitas das vezes. A minha filha mais velha, ela tem alguns problemas de saúde, né, um dos principais problemas que ela tem é a febre reumática. Não vou falar aqui também disso agora, porque senão ia ficar muito longo também, mas fique à vontade para pesquisar depois. E aí, quando nós descobrimos, ela era bem nova e começamos aí médicos e mais médicos, porque havia riscos de muitas coisas. E uma vez nós fomos na cardiologista, só estava eu e ela, o Gessimar não pôde ir. E nós ouvimos coisas assim, duras. Vou passando por cima aqui, falando bem rápido, para não dar tempo de chorar. Mas a doutora, ela foi curta, grossa e clara, a ponto da Nicole, bem novinha, ela conseguir pegar algumas coisas, entender que aquilo que ela tem é muito sério. E quando nós saímos de lá, eu lembro que o hospital é bem pertinho do Parque Moscoso, no centro da cidade, e eu entrei no Parque Moscoso com ela, ela pediu um milho, e eu comprei um milho e fiquei sentada com ela lá no banco, assim, meu coração quase saindo pela boca, não sabia muito o que fazer, para quem ligar primeiro, para contar as coisas que estavam acontecendo. E aí ela virou e perguntou: mãe, eu vou morrer? E ali meu coração quase que escapuliu, né? É uma situação muito difícil, muito complicada. Mas ali, em questão de segundos, eu só fiz assim para ela esperar um pouquinho. Em poucos minutos eu comecei a pensar em muitas coisas. E eu pensei, gente, como que ela pergunta uma coisa dessa tão assim, naturalmente, sabe? Ela comendo milhinho, ela parou: mãe, eu vou morrer? E ali eu vi que as coisas para nós, adultos, têm um peso diferente do que para uma criança, que ainda não tem tanta experiência de vida, né? A Nicole, naquela idade, ela não tinha perdido ninguém ainda da família. Então a morte para ela tinha um peso totalmente diferente do que para mim, né? Era algo mais leve, mais superficial. E ali eu fiquei pensando, nossa, muitas das vezes a gente quer cobertar algo que para as crianças não tem tanto peso assim, elas não veem como a gente vê, né? Determinadas situações. E eu falei com ela, nós vamos fazer de tudo. Eu não falei para ela que ela não iria, né? Mas eu falei para ela, nós vamos fazer de tudo, filha, para que isso não aconteça. Nós vamos fazer o tratamento todo certinho. Nós vamos fazer o tratamento, tudo que tiver que fazer. E ali eu aproveitei o momento e bati um papo muito bacana com ela, de que todo mundo ia morrer um dia, né? A gente não estava aqui para sempre, devagarinho as pessoas iam morrendo, desaparecendo de nossas vidas. E ali ela perguntou: os mais velhos primeiro, mãe? Né? A vovó primeiro? E foi perguntando, e à medida que ela foi perguntando, eu fui dando respostas. E outra coisa, gente, não minta. Quando ela me perguntou: mãe, o tratamento vai doer? E o tratamento dela são 2 bezetacins no mês, então assim, dói nada, né? E aí eu falei com ela: vai, filha, vai doer, assim, dói bastante, mas rapidinho passa. Porque para ela já ir sabendo, né, que vai doer e tudo, mas que logo depois vai passar. E eu nunca, gente, nunca tive problema em levar a Nicole para fazer o tratamento dela, para tomar as injeções. Ela sempre já ia pensando assim: ai, vai doer muito, mas rapidinho vai passar. E isso é uma coisa que a gente fica meio chateado às vezes de ver pais mentindo pros filhos, assim, coisa bobeira, né? O Gessimar, ele fica muito chateado que ele vai às vezes levar as meninas
num posto de saúde para fazer alguma coisa e ele vê os pais falando com as crianças, né? Não vai doer nada, não dói nada. Dói nada, dói nada. Aí a criança sai chorando, coitado. E aí sai chorando e já pensando, olha, mas meu pai falou que se isso não é doer, imagina se doesse. Pois é, e aí a gente vai perdendo a confiança das nossas crianças aos poucos, por conta de mentirinhas, sabe, desnecessárias. Então, gente, assim, né, se a gente fosse contar aqui várias coisas que poderiam ser feito, ia virar um filme, igual eu falei, mas as principais coisas, eu acho que a gente nota isso, né, amor, é levar informação pra criança, é esclarecer as coisas, não mentir, sabe? Ai, mãe, eu quero uma boneca tal. Você quer? Mamãe vai te dar, tá? Mamãe compra. Tipo assim, um cala-boca. Mas a criança, ela não esquece. Ela fica esperando você comprar, né, a boneca. Contar pra criança sua real situação aí. Minha filha, pra comprar isso precisa de dinheiro, isso. Enfim, cada um sabe uma maneira de lidar com o seu próprio filho, né? Cada um sabe um jeito melhor de conversar. E a gente também tem que falar com nossos filhos, né, que Deus pode te curar? Pode. Mas Deus também pode não te curar. Sim. Mas uma coisa com certeza Ele vai fazer em todos os dois casos. Que Ele vai estar com você. Sim. E Ele vai te dar força. Sim. Se for para te curar, Ele vai te fortalecer para você aguentar até você ser curado. Se não for para te curar, Ele vai te fortalecer para você resistir cada dia. Os nossos filhos vão seguir os nossos passos. Então, acima de tudo, acima de qualquer coisa, eles têm que olhar o nosso exemplo. Sim. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, eles vão conhecer Deus por nós. Sim. Pelos pais. Não adianta nada você apresentar, no caso, Deus para o seu filho, sendo que você em nenhum momento mostra que você conhece, que você acredita em tudo aquilo que você falou. Ou confia, né? De repente passa por uma situação difícil, complicada, e o seu filho já ouve você murmurar dentro de casa, começa a reclamar demais, ou fica já de mau humor, né? E isso tudo ele tá aprendendo mesmo, porque exemplo ensina mais do que palavras, né? Mas é isso, pessoal. A gente queria aqui dar muitos exemplos, né? Conversar sobre várias coisas, mas esse vídeo é mais um alerta mesmo, né? Hoje tá tudo muito complicado, né? As informações chegam de todos os lados, informações distorcidas, informações contrárias do que nós acreditamos, mas não é impossível. Se dentro de casa a gente estiver plantando na vida dos nossos filhos sementes de Deus, do reino, de tudo que ele precisa para ser um homem bom, uma boa mulher no futuro, nós vamos colher sim esses frutos lá na frente. Nós vamos ver esses jovens aí virando uma geração muito bonita, porque as coisas ainda têm solução, porque Deus ainda continua sendo Deus. Muito importante isso também ficar claro, né, para os nossos filhos, de que Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus também. Então as crianças aprenderem desde cedo ouvir o sim e também ouvir o não de Deus quando precisar. E é isso aí, pessoal. Deixe os seus comentários, o que vocês acham desse assunto, dê algum exemplo lá, se vocês já passaram por alguma situação assim, alguma pergunta que o seu filho fez, deixa lá nos comentários, não esqueça de dar o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito, é muito importante para nós, e até o próximo vídeo, um abraço e tchau!